Capítulo 11. O político. Sentia dores. Estava inquieto no leito daquele hospital moderno e luxuoso. A família me fazia companhia. Eles estavam tristes, abatidos e lagrimosos. Não dormia tranquilo. Meu sono era agitado e tinha pesadelos, nos quais escutava vozes me dizendo impropérios. Acordei e não abri os olhos. Escutei meu filho e meu genro conversando baixinho. Temos que tomar todas as providências. Seu pai, pelo que nos dizem os médicos, irá falecer logo. Temos que tirar o dinheiro de seu nome, até mesmo fechar aquelas contas bancárias. Você tem razão. Vou agora mesmo falar com mamãe. Ela tem conta conjunta com ele. Com certeza minha mãe nos dará autorização para fecharmos aquelas contas e colocarmos o dinheiro no meu e no seu nome. É mais seguro. Magoei-me. Porém, eles estavam fazendo o que eu sempre fizera, sendo práticos. Os dois tinham razão. Aquele dinheiro não deveria continuar no meu nome. Tremi de medo. Eles falaram que estava morrendo. E pela primeira vez, indaguei-me o que seria morrer. Havia frequentado pelo social para arrecadar votos muitas igrejas, templos e ouvido vários sermões, aos quais, infelizmente, não dera muita atenção. Mas algumas coisas do que ouvira vieram naquele instante à minha mente. Eu acabaria com a morte? Ao pensar nesse fato, apavorei-me. Acho que ninguém quer ser extinto. Creio que nada se acaba, até pela lei da natureza. Tudo se transforma, e comecei a pensar: céu ou inferno? Prefiro que não existam, senão irei com certeza para o inferno. Dormirei até o julgamento? Também não gostei dessa teoria. Se houver uma sentença, por justiça, não me darei bem. Desencarnarei, como dizem os espíritas? Se assim for, no além, terei comigo somente os atos que fiz, os bons e os maus. Tinha dinheiro que sustentava o meu luxo. A família e os amigos, ali ao meu lado, esperavam minha morte. Somente restavam-me as obras. Essas iriam comigo. Abri os olhos. Os dois sorriram para mim. E meu filho disse: Papai, o senhor ficará bem. Mas estou preocupado. Será que não é prudente tirarmos o dinheiro de suas contas bancárias? Sim, respondi com dificuldade. Faça, filho, o que for melhor. Mas não deixe sua mãe sem nada. Claro que não, papai. Mamãe tem muitos imóveis em seu nome e os senhores são casados com separação de bens. Ele saiu e meu genro ficou ao meu lado. Comecei a delirar. Via vultos, ouvi algumas risadas e fui piorando. Ele morreu. Ouvi do médico. Choros e risadas. Minha esposa e filha estavam ao meu lado chorando. Meu pai morreu. Que tristeza! Fiquei viúva. Que será de mim sem ele? Como cuidar dos negócios? Morri, meu Deus, e agora? Ficará aí para ver e ouvir outros hipócritas como você. Falou um vulto gargalhando. Que sensação estranha. Senti a equipe médica desligar os aparelhos e tirar as sondas. Meus familiares se afastaram. Fui levado para outro local. Limparam-me, colocaram-me outra roupa e me maquiaram. Depois me acomodaram numa urna luxuosa com muitas flores. Sentia, via, pensava, escutava, mas não me mexia ou falava. E a todo instante me indagava, cada vez mais aterrorizado. E agora?
E os acontecimentos vieram. Fui levado ao velório. Que horror! Os familiares chorosos, vestidos de luto, discretos, comportavam-se como a sociedade exigia. Amigos e mais flores foram chegando. Escutei muitos comentários. Poucos faziam orações. Agiam como eu quando ia a velórios. Várias conversas. Pessoas que havia tempos não se viam falavam de tudo. Negócios, esportes, mulheres, fofocas e muito sobre mim. Infelizmente, não mentiam. Minha esposa comportava-se com dignidade. Parecia que adivinhava o que alguns diziam. Fora traída. Tive muitas amantes. Os filhos não sentiam muito. Sempre foram um pai distante. Dinheiro e política sempre vieram em primeiro lugar. Foi um horror. Via e ouvia tudo. Apelei mentalmente e pedi: Deus, misericordioso Pai, ajude-me. Quantos lhe pediram por Deus? Você os atendeu? Ficará aqui e verá tudo. Notei então que 3 vultos estranhos estavam do lado de trás do meu caixão. Observavam-me. E foram deles quem falara. Ouvi desesperado que estava na hora do enterro. E agora? Perguntei de novo com muita aflição. Fecharam a tampa. Estranho, vi-me dentro e fora da urna funerária. Discursos. Quanta hipocrisia e mentiras. Colocaram o caixão no túmulo luxuoso com muitas coroas de flores. Todos se afastaram. Um dos vultos me disse: agora terá a resposta para o que tanto indaga. Verá o que é de fato a morte para você que é ladrão e corrupto. Ficará aí dias junto do corpo de carne que tanto cultuou. Aproveite para pensar no que fez de errado. O escuro, o silêncio e o nada. Não sei explicar como, pois não os via ou ouvia, mas sabia que aqueles 3 vultos continuavam por perto, vigiando-me. Apavorei-me com o fato de estar ali, preso. Achei que iria enlouquecer. Somente tinha a certeza de que, de fato, morrera. Mas que continuava vivo. Foi apavorante. Estava sozinho. A família, quando terminou a cerimônia do sepultamento, foi embora. Estavam cansados e, pelas suas feições, estavam ansiosos para que tudo terminasse. Amigos? Acho que poderia taxar de amigos somente uns 3, os quais não podiam fazer mais nada por mim. O resto eram conhecidos, companheiros e até inimigos disfarçados. Dinheiro? Lutei tanto para tê-lo, e o que ele me deu? Uma urna de luxo, flores e um túmulo de mármore. E naquele momento a riqueza material não me valia para nada. Não vou intensificar o horror que passei. Vermes me comendo, dores, frio, sede, fome e muito medo. Estava enlouquecendo. Padeci muito. Vem! Escutei uma voz e alguém me puxou fora do caixão. Sentei em cima do túmulo. Consegui ver os vultos. Eram 3 homens e um deles falou: você merecia ficar aí até seu corpo carnal virar pó. Mas o chefe quer julgá-lo. Vamos! Pegaram-me pelos braços. Saíram comigo do cemitério. Estava confuso. Senti um certo alívio pelo ar que batia no meu rosto. Chegamos a um local estranho e me deixaram num salão. Senti muito medo. Eu, acostumado a mandar, receber agrado e elogios, estava sendo humilhado e tratado como um ser desprezível.
Vi então uma cena aterrorizante. Era um julgamento conjunto de pessoas como eu, mortas-vivas. Para julgar, estavam ali um homem e uma mulher. Outro homem falava sobre os julgados e o que eles haviam feito. Chegou a minha vez. Você foi político. A lista de seus erros e pecados é grande. Gostava de orgias, mulheres lindas e noites de farras. Disse muitas mentiras. Enganou o povo já tão sofrido. Recebeu dinheiro para fazer favores, etc. De fato, a lista era grande e tudo verdade. Fui condenado. Será escravo. Chega de ser servido. Vai aprender a trabalhar. Colocaram um aro de ferro em meu pescoço e fiquei preso a uma corrente. Um homem me puxou. Começou para mim um longo período de muito sofrimento e humilhação. Gargalhando, um grupo de homens de aspecto maldoso aproximou-se, despiu-me, deixando-me somente de calça. Bateram-me muito, cuspiram em mim e xingaram-me. Sabia que havia morrido, ou melhor, que havia desencarnado. Meu corpo físico estava lá no cemitério virando pó, e meu espírito vivo. Ali sofri horrores. Foram muitos anos de padecimento. Antônio Carlos me pediu para não narrar tudo o que passei, senão o relato ficaria extenso, pois não teve um dia no umbral que não sofri. Sempre fui humilhado e maltratado. Eles riam do meu padecimento. Por que reclama? Diziam meus carrascos. Você se importou com as pessoas que sofriam? O dinheiro que roubou, que pegou indevidamente, não foi causa de sofrimentos a outros? Certo dia comecei a achar que agir errado, que viver encarnado, enganando e enganado. Meu choro passou a ser diferente e passei a ajudar os companheiros de infortúnio. Recordei-me de alguns atos bons que fizera, as esmolas que dera, favores que prestara e mesmo os que foram realizados por interesse. Nesses momentos, sentia um pouquinho de alívio. Lembrei-me de Deus de modo diferente, como um pai, o qual antes desprezara e que agora sentia falta. O remorso me fez ver que era merecido o meu sofrimento. Abusara dos prazeres, não seguia nenhuma religião e sentia falta de uma crença. Sabia que muitos outros políticos sofriam muito mais do que eu. Os que foram muito desonestos e corruptos padeciam ali no umbral de forma pior do que se fosse no inferno, se esse existisse. Muitos ficavam presos na caverna dos horrores, num buraco escuro e fétido, sendo torturados e humilhados. Um dia, um moço aproximou-se de mim, abriu o aro do meu pescoço com facilidade e me disse: vou tirá-lo daqui. Siga-me quieto. Saímos daquela cidade, paramos em frente de um veículo, entramos nele e fui levado a um hospital. Lá fui tratado com dignidade, bondade e me recuperei. Muitos desencarnados, ao passarem pelo que passei, enlouquecem, tornam-se débeis. Porém, eu tive consciência e muito sofri. Padeço ainda. Não consigo esquecer o que fiz de errado. Sinto remorso, e esse sentimento me cobra, mas também me faz ter vontade de acertar. Mas o que mais sinto é ver meus familiares seguirem o mau exemplo que dei. Com certeza irão passar e sofrer o que sofri. E não posso fazer nada.
Poderia até tentar, mas eles não acreditariam. Para minha família, morri e acabei. Penso que seria bem mais fácil morrer e acabar, mas não é assim. Foi longo o tratamento com o aprendizado que recebi. Sei de pessoas honradas e idealistas que foram e são políticas. E aqueles a quem muito foi dado e souberam usar, dignos serão de receber mais. Espíritos que passam por essa prova e trabalham se dedicando com amor à arte de governar são vencedores, e eu os admiro. Sei que é difícil ter dinheiro e poder, mas se muitos aprenderam a usar sem abusar, outros podem seguir seus bons exemplos. Para mim, foi apavorante defrontar com a desencarnação. Não com o ato em si, mas com as consequências de meus erros. Aprendi com a dor. E tenho um propósito de colocar em prática esses ensinamentos. Quero reencarnar para ter a bênção do esquecimento e de um recomeço. Desejo esquecer o que fiz de errado e tentar fazer o certo. Tenho orado muito para ser honesto. Anseio por ter essa virtude e provar a mim mesmo que posso ser uma pessoa de bem. Explicações de Antônio Carlos. É de fato na hora da desencarnação que temos as companhias do plano espiritual às quais nos ligamos. Esse convidado não quis se identificar. Denominações são passageiras. Nos seus últimos dias encarnado, escutava os desencarnados que esperavam a morte do seu corpo físico. De fato, eles fizeram guarda no cemitério para que ele não saísse do túmulo e eles o perdessem. O julgamento que ele narrou, infelizmente, é muito realizado em diversos lugares do umbral. André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, no seu livro Libertação, relata-nos um desses julgamentos, com muitos detalhes. Pedi que ele não descrevesse seus padecimentos, porque esse amigo ainda está em tratamento e fica triste e amargurado quando recorda o que passou. Realmente foi muito difícil. Essas sentenças acontecem porque há no umbral os que se denominam justiceiros e os que se sentem culpados. São julgados os que têm dentro de si, em suas consciências, atos errados. Isso não acontece com pessoas que não cometeram ações más. Muitos perguntam: por que os espíritos bons não socorrem todos os que sofrem? Muitos dos que desprezam as lições que a vida oferece para aprender recebem a dor, que tenta ensiná-los, impulsioná-los a caminhar. Não basta pedir somente para ficar livre do sofrimento. Agir assim é como não querer a ressaca, o sofrimento ocasionado pela reação, e sim querer continuar no vício, na prática dos erros. Para ser socorrido, tem que se fazer receptivo pelo arrependimento sincero, com vontade de melhorar e, se puder voltar no tempo, agir de outra forma. Esse convidado foi socorrido quando se modificou, arrependeu-se, reconhecendo seus erros, e passou a ajudar outros desencarnados que sofriam mais do que ele. Socorristas vão a todas as partes do umbral auxiliando. Os que se sentem enlouquecidos e débeis são socorridos quando esses abnegados servos do bem sentem que eles querem se modificar, ou que a dor foi persistente e que a lição pode ter sido assimilada. Os imprudentes são muitos. Os que querem ser servidos também. Resta para serem socorristas os prudentes e trabalhadores. A messe é grande, os servos são poucos, disse-nos Jesus, e infelizmente nada ainda se modificou.
Poderíamos mudar se todos quiséssemos servir. Capítulo 12. Maria a Sequinha. Seca! Sequinha! Um grupo gritou ao passar por mim. Cansada, não reagi. Costumava responder gritando o que não era e revidava os desaforos, levando-os a rir. Nos últimos dias estava diferente, mais quieta, pensativa, e já não achava tão injusto estar naquele lugar sofrendo. Nair aproximou-se e sentou-se ao meu lado, numa pedra. Está quieta hoje, Seca, quer dizer, Maria. Nair era uma mulher que se julgava esperta, entendida e às vezes conversava comigo. Hoje quero escutá-la com atenção. Fale-me, por favor, onde estou e o que aconteceu comigo? Devia cobrar pelos meus conhecimentos, mas como gosto de falar, vou lhe explicar. Fique atenta, você morreu. Não fique com medo. Nada de pior poderá lhe acontecer. E alguém a chamou. Nair levantou-se, caminhou para perto de um moço e ficou conversando. Pensei no que ela me disse. Morri. Estava havia tempos naquele lugar e ali eles me diziam sempre que morrera. Achava que ao morrer iria para o céu, pois merecia. Mas como não fui, tive medo, pavor e vivia aterrorizada, me indagando. E agora? E o pior, não obtinha resposta. Nair despediu-se do moço e sentou-se novamente perto de mim. Como ia falando, você morreu porque todos morrem. Certamente não foi, encarnada, boa coisa, porque veio para cá. Eu sei bem como tudo isso acontece. É a morte. Alguns dizem que não morremos, e eles têm razão, já que apenas o corpo carnal vira pola no cemitério. Por isso, dizem que desencarnamos, deixamos a carne. Pessoas que viveram fazendo bem vão para outros lugares. Já vi de perto as casas delas. E outras, como você e eu, vêm para cá. O segredo é fazer amigos. Eu tenho muitos por aqui. Apesar de que eles não confiam em mim, nem eu neles. Dizem que entre os bons existe confiança. Mas não tive nenhum amigo bom. Aproveitando que ela fez uma pausa, indaguei-a. Você é feliz? Sou muito infeliz. Você é infeliz porque vive reclamando. Com dó de você mesma. Pelo menos está consciente. Não vi à sua volta muitos sofrerem bem mais? Vemos por aí os dementados que padecem tanto que já nem sabem quem são. Existem os que são tratados como escravos e são maltratados. E há os que são presos em buracos ou estão em prisões horríveis. Sou alegre. Feliz? Insisti. Acho que não. Tenho pensado e acho que somente pessoas boas são felizes. Aqui é um tal de Dalai Tomaka. Nairzona, vamos lá, chamou-a um moço. Nair levantou-se e seguiu um grupo, sem se despedir de mim. E agora? E agora? Resmunguei. O umbral não é um lugar agradável. Detestava-o. Andava por ali sentindo os reflexos do meu corpo físico. Sentia dores e fome. Não tinha sede porque tomava água de um filete sujo. Sentia muito frio. A noite era pior. Escuro e muito frio. Tinha muito medo. Mas, como Nair me disse, existiam muitos que sofriam mais do que eu. Fiquei recordando minha vida encarnada. Fui abandonada muito pequenina num orfanato.
Deram-me o nome de Maria. Nunca tive um amigo. Acho que era uma criança problemática, exclamei baixinho. Apesar de não ter sido feia, não fui escolhida para adoção e fui ficando. Maria, tenho muito o que fazer, diziam as funcionárias. Umbral. Ambiente espiritual trevoso e infeliz criado pela força do pensamento de milhares de criaturas em desajuste. Nota do autor espiritual. Maria, não é somente você que temos aqui. Temos de cuidar de todos. Venha nos ajudar, diziam as bondosas irmãs, as freiras que cuidavam do orfanato. Não ajudava. Queria atenção. Desejava que alguém ficasse comigo o tempo todo. Quando alguma das meninas, internas como eu, me dava um pouco de atenção, queria que fosse somente minha amiga e fizesse o que eu quisesse. As garotas se cansavam, deixando-me sozinha. Maria, dizia sempre Madre Teresinha, você não pode agir assim. Vá brincar, converse, dê amizade para também recebê-la. É dando que se recebe. E eu somente queria receber. Na adolescência pensava, não recebo nada, por que então dar? Amarga, desiludida, rancorosa e até invejosa, fui ficando sozinha. A diretora do orfanato me arrumou um emprego de doméstica. Trabalhava durante o dia e dormia no orfanato. Não era agradável fazer todos os dias a mesma coisa, serviços de casa, mas era bem melhor do que ficar o dia todo no orfanato. Pelo menos trabalhava. Tinha um ordenado e alimentava-me melhor. Comprava com o meu salário objetos para mim. Nunca dei nada a ninguém. Achava que as meninas mexiam nas minhas coisas e que tinham inveja de mim. Pedi para meus patrões me deixarem dormir na casa deles. As irmãs se reuniram para a despedida. Contrariada, escutei-as. Não prestei atenção nos conselhos, nem no pedido para visitá-las. Começo a achar que fui injusta e ingrata, resmunguei baixinho. O orfanato foi o meu lar, a casa que me abrigou e onde recebi cuidados. Meu patrão matriculou-me na escola para completar meus estudos. Lá também não fiz amizade com ninguém. A escola era simples, para mim, frequentada por pobres e invejosos. Até que no começo algumas garotas tentaram conversar comigo, mas diante de minha indiferença não se aproximaram mais. Preferi assim. Trabalhava direito, fazia do melhor modo possível minhas obrigações, ganhava roupas que desprezava por serem usadas, mas as vestia assim mesmo. Maria, disse meu patrão, vai ter um concurso para faxineira em uma repartição pública. Você quer se inscrever? O salário é bom. Mas e se eu passar? Onde vou morar? E quem cuidará de vocês? Coitadinha, ela se preocupa conosco, disse minha patroa. Não me preocupava com eles, mas sim comigo. Na casa deles tinha um quarto nos fundos, com banheiro, e alimentava-me bem. Meu patrão sorriu e falou, Maria, com o salário que irá receber, você alugará uma casinha e nós buscaremos outra mocinha no orfanato para trabalhar aqui em casa. Uma casinha, um lugar somente meu, era um sonho, o que mais desejava. Esforcei-me para passar e ganhei o emprego. Meus patrões ajudaram-me a alugar uma casinha e a comprar, à prestação, os móveis. Deixaram-me instalada. Agradeci-os, porém foi somente por educação. Achei que eles deviam estar satisfeitos pela boa ação que fizeram. Fui injusta com eles, falei. E fui mesmo.
Nunca mais fui visitá-los e quando eles tentaram me visitar, fingi que não estava em casa e não abri a porta. Desistiram. No emprego, fazia bem meu trabalho, mas não fiz amizades. Não gostava dos companheiros. Achava isso de um, aquilo de outro. Via neles muitos defeitos. Novamente queria somente receber. E quando recebia, não dava valor e queria mais, achando que as pessoas tinham obrigações comigo. Espantava todos os que se aproximavam de mim. Maria, me faz um favor? Não. Nem queria saber o que era. Achava que todos queriam abusar de mim. E com isso também não recebi. Que pena, exclamei. Uma vez interessei-me por um colega que era risonho, agradável e conversava com todos. Achei-o lindo. Fiz planos e me iludi. Um dia ele chegou muito feliz. Mostrou a todos a aliança. Ficara noivo. Odiei-o. Resolvi vingar-me e acabar com ele. Planejei com detalhes um roubo em que ele seria acusado. Mas não tive coragem. Afastei-me ainda mais de todos. Percebi que ao chegar e encontrar meus colegas de trabalho conversando, eles paravam ao me verem. Meu chefe até tentou orientar-me, dizendo que deveria ser mais sociável. O senhor não está satisfeito com meu trabalho? Faço algo errado? Não, respondeu ele. Desistiu também. Um dia escutei 2 companheiros de trabalho conversando. Um deles falou: Maria me seca. Sinto-me mal perto dela. Aposentei-me. Saí do último dia de trabalho como outro qualquer. Mas senti muito a falta do emprego e a solidão. Não conversava com os vizinhos. Achava que eles somente queriam favores. Fiquei doente e não tinha ninguém nem para me acompanhar às consultas médicas. Por causa de uma enfermidade nos rins, sentia muitas dores. Em uma consulta, o médico me internou. Não conversei com ninguém no hospital e ali morri sozinha. Agora sabia que morri ali, internada. Porque no momento não percebi. Achei que estava sendo desprezada, que não me davam remédios, nem conversavam mais comigo. Resolvi ir embora e ninguém se importou. Saí andando, arrastando-me e fui para casa. Lá me assustei. Haviam tirado tudo que era meu e outras pessoas já moravam ali. Gritei e ninguém me ouviu. Fui então à polícia. Havia uma delegacia perto de casa e fui andando com dificuldade. Lá vi muitas pessoas estranhas. Do lado de fora do prédio estava um grupo esquisito que riu ao me ver. Seca! Já sabe que morreu? Se não sabe, fique sabendo. Doido, respondi. Discuti com eles e os ameacei, dizendo que ia dar queixa ao delegado. Eles me pegaram pelos braços, arrastaram-me e deixaram-me nesse lugar horrível que, segundo a Naira, é chamado de umbral. Um local parecido com o inferno. Não tive religião, e quando me indagavam, respondia ser de qualquer uma que me vinha à cabeça. Não gostava muito de orar. Sempre achara que Deus fora injusto comigo. Não tive família, fora órfã. Sempre fui magra. Quando doente, fiquei magérrima. E agora, de tanto escutar que era seca, estava parecendo realmente seca. Ei, você aí, ajude-me. Olhei para quem falava e vi 2 mulheres deitadas no chão. Não posso nem comigo? Como vou ajudá-la? Pensei. Mas fui ver o que se passava. O que quer? Perguntei. Que nos ajude a sentar, pedi uma delas. Ia me afastar xingando, mas estava cansada de fazer isso.
Nunca havia parado para atender alguém. Não havia dado e não recebera. Com esforço as ajudei. Estou bem melhor sentada, exclamou uma delas que me olhou indagando. Você gosta daqui? Não. Por que você é tão seca? Perguntou a outra. Ia xingar, mas respondi bruscamente. Porque sou. Morri e vim para cá. Acho injusto. Mas vou apelar. Tenho uma amiga que, por ser boa, deve ser amiga dos bons. Vou pensar nela e pedir ajuda. Fiz favores a essa pessoa. Não vou cobrar, e sim pedir. Você não tem amigos? Não, respondi. Cansada de ficar sozinha, sentei-me ao lado delas e fui escutando-as. Senti um medo horrível de morrer. Algo me dizia, talvez minha consciência, que ao morrer ia me dar mal. E me dei. Muitas pessoas, se souberem que estou aqui, irão dizer, bem feito, falou uma das mulheres. As duas sofriam e estavam preocupadas. Tinham famílias, amigos, e uma delas até queria encontrar-se com eles para pedir que mudassem de comportamento, para que não viessem ao morrer para esse lugar. Seca! Sequinha! Um grupinho passou e mexeu comigo rindo. Elas me observaram e uma indagou-me novamente o porquê. Senti pela primeira vez a sinceridade na minha resposta. Fiquei assim porque fui assim, seca de sentimentos. Foi, mas não deve ser mais. Você nos ajudou, expressou-se uma delas. Perto de nós, um homem caído no chão gemeu. Levantei e fui para perto dele. Estava machucado. Ajudei-o a sentar, peguei um pouco d'água do filete ali perto e lhe dei, passando-a também em seus ferimentos. Escutei pela primeira vez. Obrigado. Sentia ao ouvir o agradecimento um leve bem-estar. Voltei para perto das minhas recém-conhecidas e encontrei somente uma delas que me informou. Ela orou para a amiga e esta a levou embora. Acho que vou também orar. Estou cansada de sofrer e começo a entender que não foi injusto estar aqui. Não briguei mais e passei a ajudar ao meu modo os que ali sofriam mais do que eu. Olhe, aí vêm os bonzinhos, disse uma senhora mostrando-me um grupo que silencioso e respeitoso passava por ali. Já os vira e, por muitas vezes, jogara pedras neles com os outros. Agora os olhava com respeito. Aproximaram-se de nós e um deles indagou: quem auxiliou aquele homem? Tremi de medo, mas diante de seu olhar bondoso e voz agradável, respondi baixinho: fui eu. Fez um bom trabalho, parabéns. Não quer aprender a ajudar melhor? Não quer vir conosco? Não sabia se queria ir, então não respondi. A senhora que estava ao meu lado me cutucou. Vá, não seja boba. Essas pessoas são de fato boazinhas e realizam muitas ajudas. Com eles, você certamente não sofrerá mais. Talvez deixará de ser sequinha. Ele, o socorrista, estendeu-me a mão. Segurei-a com firmeza. Minha vida mudou. Fui para um posto de socorro, uma das casas que já vira. Fui tratada com carinho e esforcei-me para ser simpática e útil. Minha aparência mudou. Não era mais seca. Depois de meses, tornei-me trabalhadora fazendo favores. Aprendendo a dar, principalmente amizade, fiz amigos. Estou bem. Quando estava no umbral, essa pergunta, e agora? Muito me angustiava. Soube que desencarnara por outros desencarnados que vagavam,
de modo maldoso e com ironia. Achara que não fizera maldades, afinal, não traíra, não matara, não roubara, etc. Mas fora ingrata e intolerante, e não fizera o bem. Por mais que me esforçasse no umbral, não consegui me recordar de ninguém que me devia um agradecimento por algo que fizera de coração, com bondade. Fiquei de fato magérrima, sequinha, como era chamada. Acho que foi por sentir-me assim, vazia. Não dei a ninguém a sombra de uma amizade, não dei frutos de favores ou de compreensão. De vazia a seca. Sei que em muitas de minhas encarnações fui intolerante, não dei valor aos afetos e, nesta última, tive por lição a orfandade. Em vez de entender e de me esforçar para conquistar as pessoas pela amizade, desprezei-as e sofri. Ainda bem que temos sempre várias oportunidades de preencher o vazio com o bem. Estou aprendendo. Nada mais certo do que este ensinamento. É dando que se recebe, é compreendendo que se é compreendido, tolerado e amado. Maria. Explicações de Antônio Carlos. Tenho conversado com muitos desencarnados que tiveram grandes decepções ao mudar de plano e não foram socorridos. Ficaram vagando ou até foram para o umbral, gabando-se de não ter feito mal, mas também não fizeram o bem que poderiam ter feito. Maria se sentiu vazia de atos e, como escutou muitos a chamando de seca, sentiu-se assim. E foi somente quando começou a se preocupar com o próximo, ajudar, que foi sentindo-se melhor e pôde ser socorrida. A vida sempre nos dá oportunidades de aprendizado, de fazermos o bem, estando encarnado ou desencarnado. A lei do retorno nos faz ter reações boas ou más. E aquele que não fez nada, não tem o que receber. E por não ter amizade e amor, sofre muito. Poderia ter sido diferente para Maria se, quando encarnada, tivesse sido mais agradável, prestativa e caridosa. Ainda bem que reconheceu que errou e está se esforçando para mudar a forma que agia, porque é realmente dando que se recebe. Capítulo 13. Sombra de uma árvore. Não estou passando bem. Expressei-me depois de vomitar novamente. Capataz, Zé Rolha não está bem, falou Marcinho, companheiro. O capataz, com seu jeito arrogante, aproximou-se e fez cara de nojo ao ver meu vômito. Depois me olhou examinando. Não estava com boa aparência. Havia vomitado muitas vezes. Sentia dores fortes no abdômen, que estava inchado. Vá para o alojamento, ordenou-me o capataz. Ele precisa consultar um médico, opinou um outro companheiro. Zé deve estar se sentindo mal pela comida ruim que nos dão, falou Marcinho. Deixem de conversa, disse o capataz rispidamente. A comida daqui é boa. Vocês é que são enjoados. Vá logo, Zé, e descanse por hoje. Fui andando devagar e estava muito cansado. Desde o dia anterior, eu não estava me sentindo bem. Deitei-me, nosso leito era de folhas e capim, dentro de barracos. Nunca pensei que minha situação nessa fazenda pudesse piorar. E piorou. Reclamei baixinho. Sozinho, naquela hora do dia, no barraco, fiquei pensando na vida. De minha família, conheci somente minha mãe, uma morena bondosa e trabalhadeira. Nunca soube quem fora meu pai. Não frequentei a escola, nem meu nome sabia assinar. Mamãe trabalhava de diarista, trabalhava muito e ganhava pouco. Tentava ajudar nas despesas de casa, e desde garoto
Ia para as fazendas trabalhar nas plantações com a enxada nas mãos. Era tímido, achava-me feio e ninguém queria me namorar. Mamãe e eu nos dávamos muito bem e gostávamos um do outro. Se em vez de folha e capim meu leito fosse de palha, diria que essa cama era como a manjedoura em que Jesus nasceu, balbuciei, e tentei me acomodar do melhor modo possível ao meu improvisado colchão. Lembrei-me então das festas natalinas, da época festiva em que se comemora o nascimento do menino Jesus. Quando pequeno, queria tanto ganhar um presente, mas não tínhamos dinheiro. Nunca fora revoltado, mas não entendia o porquê de algumas pessoas terem e outras não. Ali, deitado e com dores, recordei-me com detalhes da resposta de minha mãe, quando certa vez perguntei o porquê de várias crianças possuírem muitos brinquedos, alimentos, roupas e outras, como eu, não terem nada. Zé Pedro, meu filho, não sei lhe explicar o porquê dessa diferença, mas nunca culpe Deus, nosso Pai amoroso. Somos nós mesmos que fazemos essas diferenças. Acho que é porque erramos, e Deus, bondoso, não nos manda para o inferno, mas para cá novamente. É melhor não reclamar, aceitar e ser bom. Viva de tal forma que quando você vir Deus, não tenha do que se envergonhar. O rosto de minha mãe veio em minha mente. Como gostava de vê-la sorrir. Falei baixinho. Mamãe, tenho feito o que me aconselhou. Estou sofrendo muito aqui, mas nunca me desesperei. Tampouco digo maldições. A senhora tem razão. Fazemos e pagamos. Acho que se eu vir nosso Pai do céu, não vou me envergonhar. Uma musiquinha de Natal veio em minha mente. Não estava disposto a cantar e lembrei-me do único Natal em que ganhei um presente. Mamãe me levou a um local, num centro espírita, onde estavam distribuindo alimentos e brinquedos. Ganhei um carrinho, uma bola e uma roupa nova. Como mamãe e eu ficamos contentes. Segurar aqueles brinquedos, sabendo que eram meus, foi uma doce alegria que inundou meu coração de gratidão. Como foi agradável aquele dia! Exclamei baixinho. Mamãe fez uma comida gostosa, que brinquei muito. Antes de dormirmos, rezamos juntos agradecidos. Vamos orar, disse ela. Vamos orar por aquelas pessoas bondosas, para que elas não desanimem nunca de fazer o bem. Talvez, concluí ao recordar esse Natal, as diferenças sociais e financeiras existam para que todos, tanto os que fazem o bem quanto os que recebem, aprendam a se amar como irmãos. Olhei as pontas dos meus dedos e sorri ao recordar. Tive um acidente há alguns anos. Cortei a ponta de 2 dedos da mão esquerda. Estava no campo quando um facão me cortou, saiu muito sangue. Um garoto que estava ao meu lado apavorou-se e me indagou. Zé, o que faço com você para que seus dedos parem de sangrar? Coloque uma rolha, exclamei. A história se espalhou e ganhei o apelido, Zé Rolha. Estava com quase 30 anos quando me apaixonei por Luzia, uma morena faceira que tinha 2 filhos. Fomos morar juntos. Mamãe não gostou. Achei que era por ciúmes. Fiz de tudo para agradá-la. Ajudava no serviço de casa e tratava bem os filhos dela. Para mim, estava tudo bem. Já fazia 4 anos que estávamos juntos, quando percebi que meus amigos me olhavam de modo diferente ao me cumprimentarem. Davam sorrisinhos marotos. Descobri que Luzia me traía. Fiquei desgostoso e voltei a morar com minha mãe. Como sinto saudade da senhora, mamãe.
exclamei suspirando. Voltei a lembrar. Um amigo me falou que em determinado local estavam contratando pessoas para trabalhar numa fazenda. Fomos lá. De fato, um senhor estava mesmo admitindo homens para trabalhar numa fazenda longe dali. Dava preferência a jovens e solteiros. Já não era jovem, estava com 35 anos, mas era solteiro. Devia ter desconfiado. Resmunguei. Vomitei novamente, sentia-me fraco, e os pensamentos continuaram. Despedi-me de mamãe e vim para esse lugar, muito longe. Aqui ficamos isolados. Não recebemos nada do que nos foi prometido. Temos de comprar tudo, até alimentos, que é muito caro. E para comprá-los, contraímos dívidas e tornamo-nos todos devedores. Não temos onde dormir, não podemos ir embora e somos obrigados a trabalhar muito e todos os dias. Os capatazes nos vigiam e até batem em quem os desobedece. Somos escravos, murmurei baixinho. Não tive mais notícias de minha mãe. Mamãe, como a amo! Que saudades! Falei. Já fazia 3 anos e não soubera mais nada do que acontecia fora daquela fazenda. Minha mãe devia estar sofrendo muito não tendo notícias minhas. Ela deveria achar que eu morri. Chorei de saudade e de mal-estar. Só que não escorriam lágrimas dos meus olhos. Achei estranho. Somente depois, na espiritualidade, soube que esse fato pode ocorrer com pessoas desidratadas. Quando meus companheiros retornaram ao entardecer ao acampamento, foram solícitos, ajudando-me a me banhar. Tomávamos banho num riacho, perto dos barracos. Eles também levaram minha roupa. Eu não quis me alimentar. À noite, cada um se acomodou no seu canto. Meus companheiros, cansados, adormeceram logo. Eu não conseguia dormir. Estava com dores, enjoo e vomitei várias vezes. Ao amanhecer, estava muito mal. Não consegui ficar em pé. Meus amigos chamaram os capatazes. Zé, fique descansando, ordenou um dos capatazes. Vocês têm de levá-lo ao médico. Ele não está bem. Vejam como sua barriga está inchada, comentou um dos meus amigos. Houve uma discussão. Os capatazes não queriam me levar à cidade nem ao hospital. Porém, meus companheiros exigiam. Os 3 capatazes se afastaram, conversaram baixinho e voltaram com a decisão. Vamos levar Zé Rolha para o hospital da cidade. Marcinho e Léo, meus companheiros, ajudaram-me, colocando-me deitado atrás da caminhonete. 2 dos capatazes entraram no veículo e partimos. A estrada de terra, com muitos buracos, fazia o carro dar solavancos, que me maltratavam. Vomitei muitas vezes. Depois de um tempo, pararam. Os 2 me pegaram pelos braços e me tiraram do veículo. Infelizmente, Zé Rolha, você vai ter de ficar aqui. Por favor, não brinquem. O que farei aqui sozinho? Nem andar consigo. Não façam isso, pedi implorando. Não dá para levá-lo ao médico ou ao hospital. Se fizermos isso, eles irão nos denunciar. Depois, quem mandou você ficar doente? Não estava acreditando no que acontecia. Eles me arrastaram para fora da estrada. Ali era uma mata. Pararam num local. Vamos fazer logo, disse um deles. Atiraram em mim. Foram 2 tiros no peito. Senti uma dor aguda e terrível me queimar. Fiquei no chão. A dor foi amenizada. Vi os 2 cavarem um buraco. Esforcei-me e levantei.
Melhorei dos enjoos e do mal-estar, somente sentia uma dorzinha no peito. Fiquei olhando os dois cavarem e pegarem meu corpo, somente o corpo, porque eu continuava ali, olhando-os. Colocaram-no dentro do buraco e cobriram de terra. Caminharam para a caminhonete. Ei! Vocês não vão me deixar aqui ou vão? Gritei. Você falou alguma coisa? Perguntou um deles. Não, respondeu o outro. E foram embora. Observei o local e vi uma árvore muito bonita. Andei devagar até ela e deitei à sua sombra. Bem, resmunguei, há muito tempo queria me deitar durante o dia embaixo de uma árvore. Vou fazer isso agora. Acomodei-me, observei-a, achando-a linda. Gostei de ficar ali. Foi me dando sono e dormi. Não é que adormeci, falei baixinho, embaixo de uma árvore como desejava? Sinto-me melhor. Nem parece que estou doente. Que faço aqui mesmo? Lembrei-me. Os dois capatazes me largaram perto da estrada, do mato, atiraram no meu corpo e o enterraram. Apavorei-me e tremi de medo. Pensei nos meus companheiros lá da fazenda e os escutei. Zé Rolho está no hospital. Tomara que fique bom. O capataz nos disse que ao sair de lá ele irá embora. Já não serve mais para trabalhar. Ouvi os comentários, mas sabia que eles estavam lá no acampamento. Estou louco? Delírio? Estou sonhando? Ou morri? Pensei. Senti a resposta na última pergunta. Já escurecia, encolhi-me perto do tronco da árvore, como se essa fosse me proteger, e gritei. E agora? Nos momentos difíceis, ore. Era como se alguém me falasse, e foi o que fiz. Ajoelhei-me no chão e roguei ajuda. Minha Mãe do Céu, Senhora Nossa, socorre-me. Acho que morri. Mande-me, por favor, seu terço, para que eu possa, por ele, subir ao céu. Amém. Orei mais ou menos assim, porém, repetindo muitas vezes o nome de Nossa Senhora, chamando por auxílio, e ele veio. Vi uma luz que julguei ser Maria, Mãe de Jesus, e escutei alguém me pedir para ter calma. Vi dois vultos que foram tomando a forma de dois homens risonhos e de semblante tranquilo. Morri? Perguntei a eles. Somente seu corpo físico, respondeu um deles. Que será de mim agora? Indaguei-os, sentindo grande autopiedade. Vai continuar vivendo em um local que fez por merecer. Será feliz, amigo. Venha conosco. Ajudaram-me a levantar, demos alguns passos e entramos num veículo. Achei que era uma caminhonete. Somente tempos depois vim a saber que era um aeróbus, um transporte que se usa aqui na espiritualidade. Acomodamo-nos no veículo, dormi tranquilo. Acordei num leito macio e cheiroso. Estava com roupas também limpas. Senti-me maravilhosamente bem. Espreguicei-me e um senhor me cumprimentou sorrindo. Bom dia, José Pedro. Como está? Quer se alimentar? Ofereceu-me uma bandeja com sucos, frutas e pães. Sinto-me um rei sendo servido. Obrigado. Fiquei dias ali e me senti felicíssimo. Estava num quarto com banheiro, comendo alimentos gostosíssimos. Tudo era muito limpo, eu estava descansando e sentindo-me bem. Agradeci a Deus e às pessoas que me serviam. Minha adaptação no plano espiritual foi prazerosa. Passei a fazer pequenas tarefas e, o melhor, fui para a escola aprender a ler e a escrever.
Desencarnei por causa dos tiros, mas meu corpo físico, com apendicite aguda, ia mesmo desencarnar. Em momento algum tive rancor, raiva dos 2 capatazes ou de outras pessoas. Soube de minha mãe. Ela estava muito triste por não saber de mim. Sozinha e doente, vivia de esmolas. Nem 2 anos haviam se passado, quando mamãe desencarnou e pôde vir ficar comigo. Nosso encontro foi emocionante. Choramos abraçados. Assim que ela se recuperou, fomos morar juntos, numa casinha linda. Minha mãezinha também foi estudar. Aprendi muito na espiritualidade, podendo colocar os ensinamentos em prática. Não recordei de minhas outras passagens pelo plano físico, minhas outras encarnações. Soube somente que fora anteriormente um capitão do mato, um perseguidor de escravos. Por atos maldosos que pratiquei, sofri muito por remorso, e essa encarnação foi uma bênção. Quitei minhas dívidas. E graças a Deus, não me sinto mais devedor. Não tenho mais karma negativo. Anos se passaram, tive a bênção de ser útil em várias formas de servir. E sempre gostei de sentar embaixo de uma árvore, nas minhas horas de folga durante o dia. Fiz desse ato um exemplo que deveria ser seguido por todos. As árvores nos dão muitos benefícios e nada nos cobram por eles. Desse modo devo agir, fazendo bem, porque assim tem de ser feito. Quando desencarnei, acomodei-me debaixo de uma árvore e aquela sombra foi um acalento, um abrigo. Assim, desejei ser também um abrigo de consolo para os outros, e tenho me esforçado para conseguir. Quando pude escolher em que trabalhar, fui contente em fazer parte de um grupo de socorristas que auxiliam pessoas que foram assassinadas. Tenho nessa tarefa visto muitos fatos tristes de torturas e crime cruéis. Tentamos amenizar essa passagem difícil, às vezes sem poder fazer nada. Então, oramos ao lado dos que agonizam. Tenho a impressão de que somos como as árvores, que lhes dão sombra contra o calor do ódio. Temos carinho e damos atenção especial para crianças que tiveram o corpo físico assassinado. O socorro é realizado de muitas formas. Tentamos desligar o espírito da matéria morta, dar os primeiros socorros, mas somente são levados para os abrigos aqueles que perdoam e querem receber o que as casas de auxílio, aqui no plano espiritual, têm para oferecer. Muitos desses socorridos não ficam nos nossos postos de socorro, não aceitam o que oferecemos, acham rígida a disciplina das casas, saem e quase sempre querem se vingar. Para nós, os socorristas, não importa o que fez o desencarnado para receber a reação de ter o corpo físico morto nessas circunstâncias. Fazemos tudo para auxiliá-lo e oramos também pelos assassinos. Sabemos que quem faz, para si faz. E crimes cruéis trazem consequências terríveis para os que cometem. A crueldade é como um lodo fétido grudado no perispírito, e são necessárias muitas lágrimas de dor para limpar. Amo o que faço, e respondo carinhosamente às indagações que escuto dos socorridos. E agora, que faço? Perdoe, peça a Deus auxílio e confie. Porque não acabamos com a morte do corpo físico. A vida continua. E sempre encontramos sombras de árvores a nos dar descanso nas caminhadas da vida. José Pedro. Explicações de Antônio Carlos. Vemos, na história de José Pedro, que ele resgatou pela dor erros cometidos em vida passada. Agiu como alguém que, tranquilo e aliviado, foi quitando suas dívidas
e no término ficou feliz por dizer: quitei. Poderia José Pedro ter resgatado com trabalho no bem, ajudando a outros. A escolha foi dele, mas esse meu amigo ajudou muitas pessoas. Caridade material, segundo ele, fez pouco, pois não teve condições. Mas não esqueçamos do óbolo da viúva do Evangelho. Foram muitas as vezes em que ele se alimentou pouco para dar sua porção aos outros. Trabalhou mais para os companheiros descansarem e fez muito bem ao próximo. Porém, para ele que era humilde, achou que não fizera nada, mas fez, pois foram esses atos que lhe deram crédito. O socorro realizado, no qual necessitados são levados aos abrigos, postos de socorro, colônias, é visto pelos socorridos de muitos modos. Para alguns, estar na enfermaria, num hospital da espiritualidade, não é bom. Como também outros não acham bonitos os lugares simples, como essas casas de auxílio. Muitos se incomodam com a ordem e a disciplina que tem de existir nos abrigos. E para outros, como José Pedro, são realmente locais de alegrias, felicidades. Pessoas assim se afinam e os têm por moradia. O grupo de socorristas, do qual José Pedro faz parte, realiza um excelente trabalho de auxílio e, infelizmente, eles têm tido muito o que fazer. A violência aumenta em períodos difíceis e eles, com carinho, muito amor, tentam socorrer vítimas dessa violência e, dentro do possível, de suas metas de trabalho, fazem de tudo para ajudar pessoas que foram assassinadas. E José Pedro não somente dá sombra aos seus acolhidos, como também doa frutos de amor para alimentar almas, deixando em cada coração consolado uma semente da gratidão que certamente um dia germinará, despertando neles a vontade de mudar a forma de viver. Capítulo 14. Os abusos do sexo. Você morreu, Mercedes. Está mortinha, exclamou com maldade um homem de aspecto sinistro. Não, é mentira, gritei desesperada. Está morta, sim. Infelizmente é verdade, disse uma mulher suja e muito pintada. Quem é você? Indaguei-a. Pombagira. Estava muito perturbada, cansada e com falta de ar. Estava no meu quarto, no casarão. Chamávamos de casarão o bordel. Era uma construção antiga, muito grande, com vários quartos. Residia ali havia anos e gostava muito. A casa era organizada, os proprietários eram um casal de estrangeiros que alugava os quartos, promovia festas, mantinha os empregados e seguranças. E não frequentava nenhum culto ou igreja, mas orava e pedia sempre para Nossa Senhora me amparar. Algumas mulheres do casarão frequentavam um terreiro de candomblé, e elas diziam que Pombagira era a protetora das prostitutas. Olhei-a, examinando-a. A porta do meu quarto abriu e 3 mulheres que residiam comigo entraram conversando. Vamos pegar para nós as roupas de Mercedes, as que podem nos servir. O resto vamos doar. Que morte estúpida! Vocês não acham? Toda morte é um horror. Não acredito que Mercedes tenha se suicidado. Para mim, ela não se suicidou. É mais fácil para a polícia e para os proprietários dizer que ela se matou. Um crime sempre é mal visto. Temos de nos cuidar. Ninguém dá valor à vida de uma prostituta. Conversavam sem parar, falando de mim. Pegaram tudo o que era meu e saíram. Quero acordar! Gritei, batendo a cabeça na parede. Mercedes, falou a mulher que se denominou Pombagira. Calma, você de fato morreu. Eu? Morri? E agora? Faleci como? Eu não me suicidei. Claro que não.
Se tivesse se suicidado, estaria junto de seu corpo físico, vendo e sentindo os vermes devorando-a. Vou ajudá-la a se lembrar. Chantageou aquele homem, e ele a matou de forma que pudessem achar que você se suicidou. Lembrei-me. Estava encontrando ultimamente com um homem que tinha fama de maldoso. Ele estava me tirando dinheiro, e eu o ameacei. Se ele não parasse, eu ia contar para a mulher dele tudo o que fazia de errado. Ele riu e não se importou. No dia da minha morte, eu estava na banheira tomando banho, e ele apareceu de repente. Devia estar escondido no banheiro. Tampou meu nariz e boca com um pano molhado em algum remédio que me fez perder os sentidos. Depois, afundou minha cabeça dentro d'água e afoguei-me. Que horror! Falei chorando. Ele não vai ser punido? Assassinou-me? Nossas companheiras de prostituição têm razão. Ninguém se interessa muito pelo que acontece com uma prostituta, ainda mais quando já se está ficando velha. Mas ele matou. É um homicida. Pode até ficar sem punição no corpo físico, mas um dia terá a reação, pois tudo o que fazemos de ruim fica marcado em nós. Pecados nos pesam de tal maneira que não conseguimos ir para lugares melhores. Você não está alegre. Pombagira não é animada? Fui prostituta quando encarnada, e não consigo me livrar dos meus vícios de fumar, beber e fazer sexo. Por isso fico mendigando as sensações dos encarnados. Está tudo complicado demais, expressei-me lamentando. Não entendo. Morri e estou viva. Irei para o inferno? Será que você ainda não percebeu que inferno é tudo isso? Vou lhe mostrar como será sua vida de agora em diante, falou ela. Puxou-me pela mão e me levou a um lugar estranho, mas conhecido por mim. Você, Mercedes, explicou-me a mulher, vinha aqui quando deixava seu corpo carnal dormindo. Estamos ligados ao que cultuamos, suspirou. Tive um nome quando encarnada. Chamava-me Vera. Agora me chamam lá no terreiro de Pombagira. Você também será uma pombagira, uma das secundárias como eu. Vai viver neste lugar e, para se alimentar, terá de sugar energias dos que estão encarnados lá no bordel. Você é viciada e a morte não nos livra dos vícios. Sentirá vontade de fumar, beber e fazer sexo, como também de se alimentar. Terá sede e dores. Você deve ter cuidado e ser cautelosa. Aqui temos chefes, e a aconselho a obedecer, senão receberá castigos terríveis. Aquela mulher me mostrou tudo. Ali havia algumas casas e um salão enorme para festas. Vi muitas pessoas que pareciam ter relações sexuais no chão, pelo gramado feio e seco, sem se importar com os outros. Havia pessoas ali que eram diferentes. Ela me explicou. Esses com cordões são encarnados, e os outros desencarnados como você e eu. Encarnados afins visitam este lugar quando seu corpo físico dorme. Alguns lembram como sonhos eróticos. Está sempre na penumbra? Perguntei. Sim, está, respondeu ela. Mercedes, ali naquela casa mora a chefe que comanda este local. Se ela precisa de você, manda chamá-la. Ai, perdão. Eu, que porca. Que porca. Nossa, que isso? Já pedi perdão. Enfim, se ela precisar de você, manda chamá-la. Para viver razoavelmente aqui, é melhor evitar complicações e brigas. Agora tenho de me ausentar. Você fica por aí. À noite venho buscá-la para levá-la ao bordel. Fiquei sozinha. Tive medo e vontade de chorar. Um homem tentou me agarrar.
Tive de lutar para me livrar dele. Vi outro homem chorando. Sentei perto dele, que me falou desabafando. Estou cansado. Nunca pensei que cansaria de sexo. Tenho pensado muito na minha avó, no que ela me dizia. Ela falava, todo abuso cansa. E esse cansaço me faz sofrer. Uma mulher o puxou e rolaram pelo chão. Quando minha companheira veio me buscar, falei a ela, aqui alguns parecem estar infelizes. Por quê? A morte do corpo é complicada e, ao mesmo tempo, simples. Sentir de um jeito ou de outro depende da pessoa. Por isso, não complique a sua. Aqui, Mercedes, não é um paraíso, deve ter percebido. Você não estaria num local desses. Inferno, também como nos ensinaram, fogo eterno, também não o é. Chamamos esse lugar de umbral. E aqui, especialmente, moram os que abusaram do sexo, sejam homens ou mulheres. Para uns, é uma escola de correção. Para outros, ainda é, por algum tempo, uma fonte de prazer. Não pensei que depois de mortos continuaríamos abusando do sexo, falei. Somente o corpo de carne morre. Continuamos vivos e nós construímos encarnados a nossa vida depois que desencarnamos. Somos agora desencarnados e não usufruímos do sexo como os que estão no plano físico. Para ter as sensações, temos de vampirizá-los. Não percebe, Mercedes, que isso aqui é um castigo? Você sente-se bem? É feliz? Indaguei-a. Não sou. Queria ter morrido mesmo, acabado. Meu corpo físico ficou doente, morreu e continuei a viver erradamente. Chega de conversas desagradáveis. Vamos ao bordel. Lá, vi muitos desencarnados ficarem perto de encarnados e sentirem como se estivessem fumando, embriagando-se e sentindo os prazeres do sexo. Senti muita vontade de fumar e fiz como os outros desencarnados que estavam lá. Saciei minha vontade, senti como se estivesse fumando, etc. E assim vivia. Ora estava no umbral, naquele estranho lugar onde era visitada por muitos encarnados, ora estava no bordel, vampirizando os encarnados. Tornei-me uma pombagira secundária, aquela que somente pode vampirizar e fazer pequenos favores aos frequentadores do bordel para ter o gozo de seus vícios. Via sempre meu assassino que continuava a enganar, a trair, e não tinha nenhum remorso de ter me matado. Ele estava envolto por uma sombra negra, característica dos homicidas. Não gostava de vê-lo. Cansei de viver daquele modo. O vazio dentro de mim passou a doer. Comecei a sofrer. Tinha medo de dizer e receber castigo. Passavam por ali, no umbral, alguns desencarnados diferentes que eram chamados por nós de muitos nomes depreciativos. Comecei a prestar atenção neles. Observava-os de longe. Eram tranquilos e felizes. Um dia, aproximei-me deles e pedi com sinceridade. Por Deus, ajudem-me. Não quero ser mais má. Quero auxílio. Eles me levaram para um hospital. Fui tratada pela primeira vez como um ser humano, como próximo deles. Compreendi que errara muito e quis me modificar. Erramos muito com o abuso e quando nos perdemos nos vícios. Tive de fazer um longo tratamento para me livrar dos reflexos que sentia do meu corpo físico, pois ainda eram muito fortes no meu perispírito. E também para não ter mais vontade de fumar, embriagar-me e entender a função verdadeira do sexo. É muito triste lembrar de tudo o que me aconteceu. Em bordéis, locais como motéis e onde as pessoas bebem, fumam, drogam-se,
Há sempre desencarnados para sugar, vampirizar para sentir sensações. Depois, quando esses encarnados mudam de plano, quase sempre continuam indo a esses lugares para vampirizar a outros. É um círculo. Escutei quando estava no umbral de uma companheira de infortúnio. Mercedes, você já gostou muito de um determinado alimento? Comeu tanto que enjoou? Gostamos de sexo, abusamos e aqui o temos até enjoar. E quando enjoamos, é o começo do castigo. Não conseguimos parar. Tive a vida que escolhi, fui prostituta por opção. Fui humilhada, levei muita surra, mas bati também. Odiei meu assassino. Mas o ódio passou e tive dó dele, porque sei que ele sofrerá um dia. Conheci no bordel algumas mulheres que não tiveram escolha. Estavam ali por vários motivos e não gostavam. Quando morei no casarão, ajudei muitas moças a saírem de lá e a obterem outra forma de sobrevivência. Agora que conheço a vida digna que um desencarnado pode ter, compreendo tanto que os viciados sofrem. Fui viciada em sexo, fumo e bebida. Desencarnei e a eles fiquei presa. Continuei a fazer com a minha mudança de plano o que fazia quando encarnada. Porém, de modo diferente, mas tentando usufruir dos vícios. Sofria e não conseguia largar, até que tive coragem para mudar. A indagação que fiz ao ter meu corpo físico morto foi confusa. Primeiro pensei que estava sonhando. Depois entendi que a vida continuou e, para mim, sem muitas diferenças. Ainda estou em tratamento. Estudo e faço pequenas tarefas. Somente vou pedir para reencarnar quando estiver bem segura. Sei que terei de passar por provas no plano material e só poderei dizer que me curei dos vícios tendo oportunidades de usufruí-los e negá-los. E benditas são essas oportunidades. Mercedes. Explicações de Antônio Carlos. Escutamos conselhos cautelosos para sermos cuidadosos com aquilo a que nos dedicamos na vida encarnada. Vícios nos prendem, virtudes nos libertam. Os reflexos do corpo físico são muito fortes naqueles que cultuaram o envoltório carnal. Além de sentir fome, sede, frio, dores, também sentem desesperadamente a falta do objeto de seus vícios. Sabemos de muitos desencarnados que saem de locais de socorro por causa do fumo, da bebida e das drogas. Temos a liberdade de nos ligar ao que queremos. Há atitudes boas ou más. Só que, se as ações são consideradas nocivas, teremos muita dificuldade para nos libertar. Novamente digo, já repeti muitas vezes, mas são nossas ações que nos acompanham. É a nossa propriedade verdadeira. Sei de muitas mulheres que foram prostitutas, que desencarnaram com muitas boas ações e não passaram pelo que essa nossa convidada passou. Mercedes foi assassinada e desligada por desencarnados que frequentavam o ambiente onde vivia. Esse processo de desligamento, de tirar o espírito vivo, pois este não morre, da matéria carnal morta, é tarefa para os que sabem, e muitos moradores do umbral sabem e fazem. Pombagira são desencarnados, principalmente os que vestiram, quando encarnados, uma roupagem feminina, que foram promíscuos sexualmente e continuaram na espiritualidade viciados. Chegam até a incorporar, se a encarnada for médium. Fazem favores aos que estão no plano físico, desde que possam usufruir do prazer. Não é uma entidade somente que recebe esse título de pombagira. São muitas que se apresentam em terreiros, ou seja,
em lugares que usam a mediunidade sem estudo e conhecimento que visam a melhora do indivíduo. Obedecem normalmente a chefes e tentam viver desencarnadas do melhor modo possível. Porém, como ela nos narrou, cansam-se e sofrem. Porque vício e prazer nos deixam um vazio e essa vacuidade dói. O perispírito é idêntico ao corpo físico, e aqueles que cultuam muito sexo podem ir a esses locais no umbral e plasmarem uma relação sexual. Mas é vampirizando encarnados que julgam ter prazer. Muitos se iludem vivendo com o perispírito, achando que estão na vestimenta física e fazem quase tudo o que os encarnados fazem. Pelo umbral, existem muitos lugares onde se agrupam desencarnados, tanto homens quanto mulheres que abusaram do sexo. São locais que causam tristeza. E esses moradores tanto ficam lá, como juntos de encarnados afins. Plasmar. Criar alguma coisa por meio do pensamento, manipulando o fluido cósmico. Nota do autor. Pomba gira. É uma expressão original do dialeto banto da África. É a companheira de Exu. Fonte: Dicionário Aurélio. Nota do autor. Capítulo 15. A Guerra. Eu, Darcilei, Darcy, como me chamavam e chamam, desencarnei numa guerra. Lembro-me de todos os acontecimentos e faço o relato como se falasse a você, amigo ouvinte. Vivi encarnado muito bem. Se às vezes reclamava, era por aborrecimentos simples ou corriqueiros. Compreendo agora que era feliz. Família estruturada, pais bondosos, irmãos que me queriam bem, e eu a eles, esposa amada e uma filhinha linda e saudável. Militar por vocação, almejava fazer carreira e me aposentar com patente de general. Para isso, era dedicado e estudioso. Surgiu a guerra num país longínquo. Não tínhamos nada que ver com essa disputa sangrenta. Fui convocado junto com outros companheiros para participar do conflito. Fomos enviados para patrulhar o local como emissários de paz. A despedida foi emocionante. Sofremos. Abraçamos nossos familiares demoradamente. Recebi recomendações e fiz algumas. Mamãe, minha esposa e minha filhinha abraçaram-me chorando. Deus o abençoe, meu filho. Tchau, papaizinho. Não esqueça de nós, amor. E lá fui eu. Terra distante, costumes diferentes, língua incompreensível. Tivemos de nos esforçar para fazer nosso trabalho a contento. Fomos bem recebidos pela maioria da população. Percebemos que eles sofriam demais. Muitos deles ansiavam pela paz. Soubemos de vários abusos, barbaridades e atrocidades. A guerra dá oportunidades para que muitas pessoas cometam atos que não seriam cometidos em outras épocas. Percebíamos o sentimento de ódio nos olhares, nos gestos e nas falas. Ficamos acampados perto de uma cidade. Por ali, eram poucas as famílias que não tiveram um de seus membros padecidos com aquela guerra. Por todos os lados havia sinais de violência. Vimos sangue na terra batida de uma estradinha que por ela íamos em direção a uma fonte de água. Reuníamo-nos todas as tardes para orar pelos mortos, por aqueles que sofriam e por nós. Estávamos temerosos. Não estamos protegidos aqui, disse meu superior. Eles se odeiam muito e desejam vingança. Não irão parar de guerrear. Devemos estar alertas.
Fomos atacados numa emboscada à noite. Fui ferido. Senti um ardume no peito, como se tivesse sendo queimado. Foram momentos de agonia. Correria, gritos e tiros. Eu sangrava muito. O médico aproximou-se de mim. Salve-me, por favor. Não quero morrer. Roguei. Ele não entendeu o que falei, mas sentiu meu apelo. Olhou-me com bondade. Examinou-me rapidamente, colocou uma atadura no meu ferimento e disse algo que não entendi. Compreendi que ele me acalentava, tentava me dar ânimo, mas percebi seu pensamento. Meu estado era grave. Senti dores, fui sumindo, ou apagando. Estava perdendo os sentidos. Esforcei-me ao máximo para ficar acordado. Recordei-me. Foi como ver um filme dentro de minha mente. Vi-me pequeno, recebendo os beijos estalados de minha mãe, papai sorrindo, abraçando-me, meus avós me agradando e fazendo afago. Vi-me andando com mamãe, nós dois, passeando com nosso cãozinho. Minha mãe sorridente cumprimentando a todos. Bom dia! E ela me dizendo, filho, devemos desejar com sentimentos bom dia às pessoas. A felicidade está nas pequenas coisas, nos atos simples. E os cumprimentados respondiam alegres e sorrindo. Minhas formaturas. Lembrei-me da pré-escola. Estava vestido de beca. Vi num relance os fatos importantes da minha vida. Meu casamento, o nascimento de minha filha. Ao me recordar dela, tive vontade de lutar pela vida. Com muito esforço, abri os olhos. Os tiros haviam parado. Chegou o reforço. Outros médicos e enfermeiros entraram no nosso acampamento. Colocaram-me numa maca e entramos numa ambulância. Mais confiante, relaxei e apaguei de vez. Dormi. Acordei e senti algo estranho. Sem entender como, vi-me sendo levado para o hospital, onde desencarnei. Em lances rápidos, vi meu corpo ser levado para meu país e enterrado como herói. Senti por momentos a dor de meus pais, o choro de minha esposa e a lamentação de amigos. Não devo pensar nisso, disse baixo. Não devo dar atenção a sonhos. Abri bem os olhos e sentei no leito. Olhei curioso para o local em que estava e continuei a falar. Estou num hospital. Estava numa enfermaria com muitos leitos, todos ocupados. Vi no leito ao meu lado um companheiro e amigo. Estudamos juntos e fomos convocados na mesma época. Você também está ferido? Indaguei-o. Ele me olhou de forma estranha. Parecia embriagado. Pensei que talvez estivesse anestesiado. Não sei, respondeu ele. Parece que levei um tiro. Senti-o na cabeça e desmaiei. Acordei e não tenho nenhum ferimento. Vocês não estão desconfiando de nada? Disse outro soldado do leito ao lado. Fomos feridos e não temos ferimentos. Acho que morremos. Deve ser isso. Nosso corpo teve suas funções cessadas e, como espíritos não morrem, estamos nos sentindo vivos, porém estamos mortos. Olhei para o meu peito, abri a camisa. Nada. Não havia ferimento. Alegrei-me. Sonhara. Não tivemos ataque e não fora ferido. Mas por que estava naquela enfermaria? Senti um medo terrível e indaguei ao moço que falou. Por que disse isso? Acha mesmo que morremos? Não é agradável essa ideia, mas estou raciocinando. Estávamos no meio de uma guerra horrorosa. Todas as guerras são horríveis. Fomos atacados. Fui atingido aqui, na testa. Senti o sangue escorrer. Agora estou aqui nesta enfermaria desconhecida. Li alguns livros espíritas. Algo a esse respeito. Minha avó segue essa doutrina, e segundo ela, morrer é assim mesmo. Algo bem natural. Não,
Não quero morrer. Só tenho 26 anos. Estou noivo. Não quero morrer. Por Deus, não quero. Meu amigo gritou desesperado. Tremi de medo em pensar que fosse verdade. E também de ver meu amigo gritando. 2 pessoas vestidas de branco vieram correndo para perto de nós. Tentaram acalmá-lo. Não sei como. Fizeram-no dormir. Não vi aplicarem nada nem injeção. Fiquei encolhido no leito. Perguntei para a moça que viera com um senhor ajudar meu amigo. Estamos mortos? E agora? Acalme-se e confie. Em qualquer lugar que estejamos, Deus está conosco. Tive vontade de chorar. Ela se aproximou de mim, pegou na minha mão e continuou a falar. Darcy, você está entre amigos. Não se desespere. Ore e tente ficar tranquilo. Vivos estamos sempre. Ocorreu com vocês uma mudança. E, malditos, matos, ignorantes! Gritou um rapaz que estava perto de nós e que saiu chutando tudo que via pela frente. O outro que estava ao meu lado me disse, Darcy, não faça como ele. Se sair daqui, irá vagar entre os mortos da guerra que se odeiam. Não odiava. Tinha pena de todos, principalmente dos que padeciam e de mim. Fui morto num conflito que nem era meu. A moça sorriu e me disse, ainda bem, Darcy, que não odeia e sente que o conflito não é seu. Deite-se direito, relaxe e durma. Ela, pelo visto, tinha muito o que fazer. Escutei gritos de dor e revolta, e a moça afastou-se apressada. Olhei para o moço ao lado, o que havia falado comigo. Ele sorriu e disse, chamo-me Theo. Não se apavore. O que irá nos acontecer? Indaguei aflito. Temos de dar graças a Deus por estarmos aqui. Pelo que sei, estamos socorridos. Os desencarnados bons devem ter nos trazido para cá, e nosso corpo físico deve ter sido enterrado. Venha cá. Venha espiar lá fora pela janela. Levantou-se e aproximou-se de mim, puxando-me pela mão. Levantei, estava tonto, mas fui com ele até a janela que estava fechada por um vidro. Olhe, Darcy, lá fora, a guerra. Veja, ali estão os que morreram sentindo ódio. Eles continuam lutando. Vê aqueles ali? Sentem tanta revolta que se agridem. Creio que nunca vou esquecer o que vi. Muitos mortos como nós, sangrando, feridos. Alguns pareciam atirar, outros se agrediam com facas, pedras, murros e tapas. Xingavam-se, blasfemavam com muito rancor. Chorei. A moça aproximou-se novamente. Nós dois a olhamos. Pedi explicações com um olhar. Ela falou compassadamente. Sentimentos fortes nos acompanham após o corpo físico ter falecido. Aqueles que vemos ali são todos desencarnados, isto é, vivos em espírito. Não somente guerreiam, mas se odeiam. O ódio os perturba e continuam querendo o mal do próximo, dos que julgam inimigos. Até quando ficarão assim? Perguntou Theo. Até se sentirem cansados de sofrer e resolverem perdoar e pedir perdão. Respondeu ela. O que vai ser de nós? Perguntei. Serão transferidos para o país de vocês. Lá irão para cidades espirituais, as quais chamamos de colônias, e que se localizam no plano espiritual, perto da cidade em que residiam quando encarnados. Nesse local, irão receber orientações e aprenderão a viver com o corpo que agora revestem, o perispírito. Verão que a vida continua. Senti muita pena de mim, chorei e lamentei-me.
Nada será igual. Deixei os que amava. Tem razão, disse a moça. Nada será igual. A vida na espiritualidade é diferente, embora muitos a achem parecida. Darcy, quando amamos, o amor nos acompanha, e esse sentimento nos fortalece. Você vai se acostumar. Também deixei o corpo jovem, família, um noivo e muitos amigos. Pensei, ao voltar para a espiritualidade, que os havia perdido. Mas não. Eles continuaram me amando e eu a eles. Senti muito por ter feito essa mudança, mas, como sempre, resolvi reagir. Aceitei a desencarnação quando passei a preocupar-me e ajudar os que sofrem. Fomos transferidos. Embora achando tudo muito bonito, estava triste. Não queria ter feito a mudança de plano. Mas tive uma agradável surpresa. Meus 2 avós me esperavam, e deles recebi afago, incentivo, carinho e orientação. Não foi fácil. A saudade doía. Queria estar encarnado. Desejava estar em casa, vendo minha filhinha crescer, ajudar minha esposa e beijar meus pais. Atos simples que gostava tanto de fazer e que agora eram tão valiosos para mim. Meu tempo foi preenchido. Para aprender a viver no plano espiritual, fui estudar. Passei a realizar tarefas, a participar de um coral, a praticar esportes e a ler livros. Um dia, percebi que estava adaptado. Recebi visitas de meus familiares encarnados e pude vê-los em ocasiões rápidas. Sou útil e me esforço para ser cada vez mais. Nos 2 planos, físico e espiritual, faltam servidores. Sabendo disso, desejo ser um servo e fazer com carinho um trabalho de auxílio. Aquela socorrista, que me ajudou no posto de socorro daquele país em guerra, tinha razão. Somente estaremos bem quando a preocupação com o próximo for maior do que conosco. Darcilei. Explicações de Antônio Carlos. Não é agradável ver uma batalha onde as pessoas se ferem ou se matam. É mais triste ainda ver esses acontecimentos do plano espiritual. Muitos que desencarnam numa guerra podem ser socorridos de imediato. Outros não. Vimos no relato desse convidado que ele e alguns companheiros puderam receber o socorro. Os que se odiavam desligaram-se do corpo físico morto, porém sentiram os ferimentos e a dor lhes dava mais revolta. Por isso continuaram guerreando. Devemos orar sempre para que os homens se entendam e que não se faça mais guerras. Darcy sentiu a mudança de plano. E é natural que muitos a sintam. Deixar tudo o que se ama não é fácil. Mas, diante da desencarnação, temos de nos esforçar para acostumarmos a viver na espiritualidade e amar também outras coisas e pessoas. Jesus nos recomendou que nos cingíssemos com o cinto para a viagem. Naquele tempo, as viagens eram feitas quase sempre a pé, e era necessário um bom preparo. O Mestre Jesus compara a desencarnação com uma viagem que teremos de fazer. E como não sabemos quando iremos viajar, devemos estar preparados. Reencarnar, viver provisoriamente no plano físico encarnado e desencarnar são acontecimentos naturais. Sábios são os que conseguem compreender isso. E esse convidado terminou seu relato com uma grande verdade que se resume em: é dando que se recebe.